Vamos então. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um FIS Encontros de Valor. Hoje vamos dar uma formação sobre uma das nossas soluções para reparação integral de caleiras, uma solução que funciona para o comprimento total da caleira e para caleiras que estão numa fase de degradação muito avançada. Tanto pode ser aplicada nessa fase como pode ser aplicada previamente, de uma forma preventiva, já por forma a fazer o revestimento da caleira e a protegê-la de tudo o que é agentes atmosféricos, mas vamos já perceber as características da solução. Comigo está a minha colega Mar Durante, Departamento Técnico. Olá Boa Mar, tarde. obrigado pela tua presença. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. E pronto, acima de tudo, queremos tornar isto interativo. A Mar está aqui, tem para me ajudar a responder às perguntas, por favor, não tenham qualquer problema de as colocar, estamos aqui para responder a isso mesmo e pronto, para ouvir as vossas opiniões sobre a solução. Vamos então iniciar aqui a formação. Pronto, acima de tudo, o que nós vimos falar, como eu já disse inicialmente, aqui a solução é FIS All-Tight Gutter. All-Tight Gutter vem no seguimento de muitos problemas que normalmente existem em caleiras. Sabemos que é uma vertente da cobertura que normalmente é a primeira a ir à vida, digamos, a primeira a ficar com mais corrosão. Também depois da colocação das estruturas, normalmente é o primeiro elemento a ser montado, depois é sempre uma zona de passagem, uma zona de acumulação de material, acaba sempre por, numa fase inicial da obra, ser alvo de muitos agentes alheios e que acabam por interferir um bocadinho com a sua longevidade e depois está na cobertura, sujeito a agentes atmosféricos e tudo mais, acaba sempre por água estagnada, muitas vezes quando elas são mal dimensionadas já fica água estagnada, quando estão com muito lixo a água também fica estagnada, e isso tudo acaba por sensibilizar muito este elemento da cobertura e para isso nós temos uma solução robusta, a FIS All-Tight Gutter, para ajudá-la a suportar todo esse tipo de problemas. Algo que eu queria partilhar, mas do ponto de vista comercial, normalmente esta solução acontece-nos muito quando o cliente vem com aquela história, pá, tenho aí uma solução, pá, mas até me custa avançar com ela, nem tenho paciência para ouvir, e depois nós começamos a falar e percebemos que é uma caleira danificada e que é necessário levantar a cobertura, e que é necessário uma panóplia de coisas para solucionar a situação e que efetivamente a solução vem resolver muitos desses problemas e pode ser muito interessante. Pronto, começando então aqui do ponto de vista mais técnico esta membrana. Mar, queres-me dar aqui uma ajuda? Sí, sí. Bueno, estamos falando dun produto que a súa composición, a súa formación é unha PDM, unha borracha, co cal é moi importante dicir que é autoadhesiva, que non emplea ningún tipo de accesorio a maiores ou ningún tipo de maquinaria a maiores, co cal simplifica e facilita moitísimo a súa aplicación. Isto tamén é algo moi importante. Moitas veces as caleiras están en localizacións, en puntos moi difíciles de acceder dende onde estamos na cobertura ou dende abaixo, co cal a facilidade é un punto moi importante, neste caso en concreto de caleiras. E despois dicir que, por exemplo, digamos, a dimensión na que a suministramos pode ser case calqueira, porque as medidas son fornecidas os clientes coas medidas exactas que eles piden, non? Se a caleira dun metro de largo ou de largo, de ancho, Sim, de largo. de largo, Sim, sim. un metro de largo ou 600 milímetros ou 500, 1200, o que sexa, non? Temos todos os tipos de cortes, co cal está 100% customizada, digamos. E despois, algo importantísimo nas caleiras, dúas cousas, mellor dito, importantísimas, son aguantar os movimentos térmicos e os movimentos estruturais que ten este tipo de estruturas que dilatan moitísimo coas temperaturas, aguantan moitos materiais, digamos, o fin último da caleira é aguantar a auga, co cal ten que ser unha membrana completamente estanca a auga e aguantar temperaturas moi elevadas e inclusive, por suposto, tamén moi baixas. Este tipo de produto, pois, engloba un pouco todo isto. Sim, sim, é verdade. E é o que é necessário, efetivamente, para conseguir fazer face a uma possível reabilitação de uma caleira, é mesmo necessário que seja compatível com vários tipos,
que seja Sí, customizável para melhorar a simplicidade da aplicação. E depois é isso. Uma das maiores problemas que nós vemos com as soluções mais tradicionais que são aplicadas neste tipo de situações, telas líquidas, vemos muito a ser aplicado, soluções muito complicadas de aplicar, técnicos especializados, necessário garantir ali uma certa espessura. No entanto, esta solução, o nosso departamento técnico faz a cotação, nós enviamos o cliente envia-nos as várias características, como o desenvolvimento e o comprimento da caleira, o formato da caleira, nós enviamos para o nosso departamento técnico, como a MAR, e a MAR depois envia-nos uma proposta técnica com a metodologia de aplicação, caso a caleira tenha uma configuração diferente desta padronizada, que vemos aqui na mm, imagem, e é isso, acima de tudo estamos sempre próximos e tentamos simplificar ao máximo todo este processo, que sabemos que em obra, às vezes as soluções são vendidas de uma forma muito bonita, mas depois em obra há muitos problemas adjacentes e tentamos simplificar ao máximo toda essa aplicação e evitar todo o género de problemas que, infelizmente, acontecem na mesma, mas tentamos evitá-los ao máximo e temos uma solução muito simples de aplicar. E, acima de tudo, muito flexível, que sabemos que as caleiras têm muita dilatação térmica, como a Marta estava a dizer, também estrutural, e, acima de tudo, é necessário uma solução flexível, uma solução com resistência para aguentar um elemento como este da cobertura. Pronto, e acima de tudo é isto. Continuando aqui a ficha técnica, se calhar agora falo um bocadinho. sí. Acho que cometi aqui um erro de escrita, resistente, ali está mal escrito, mas há de ser mudado, mas resistente ao contacto permanente com a água, efetivamente, caso a caleira fique submersa, depois de aplicar a nossa solução, caso a caleira fique submersa em água, que é uma coisa perfeitamente normal, durante algum tempo, durante alguma chuvada, durante meses, ela é uma membrana em EPDM revestida com uma malha que permite aguentar efetivamente muito tempo em contacto permanente com a água, submersa em água durante muito tempo. Depois é, conforme nós fomos falando, em termos de robustez, tem uma elevada capacidade de alongamento, ou seja, como a minha colega estava a dizer, absorve dilatações tanto térmicas como estruturais, sem qualquer problema. É EPDM, é um material já conhecido há muitos anos no ramo da impermeabilização e, além disso, tem uma malha que reveste a membrana, para além de ser uma membrana EPDM com uma espessura associada, tem uma malha por cima dela que ainda a protege do lixo e ajuda a todo esse contacto com a água e na capacidade de alongamento. Depois, tempo de vida útil de 50 anos, este material é um material muito duradouro, é do género dos pneus dos carros, tem muita durabilidade, nós estimamos um tempo de vida útil de 50 anos para esta solução. E por fim, como a minha colega já disse também, uma aplicação simples e rápida e acima de tudo, quando trazemos a solução, quando o cliente nos traz o problema, nós quando trazemos a solução, trazemos tentando adaptar ao máximo tudo o que nós conseguimos às necessidades do cliente para que em obra não tenha que andar a fazer cortes ou a inventar. Neste caso, já vimos com a membrana, é chegar lá, a membrana é autoadesiva, fazer a colagem, como vamos ver mais à frente, e a partir daí tentar simplificar ao máximo aqui o processo. Pronto, e acima de tudo, vamos então iniciar, depois de apresentar a situação, a solução, Sí, vamos então iniciar a si informação. Sim, Mar, diz, si me força. permites, Ricardo, xa que temos, antes de comezar a facer a nosa proba, vamos a lanzar unha cuestión a toda a nosa audiencia. Ok, A ver, perfeito. vamos alá. Imos alá a ver que estiman eles ou elas, toda a xente, en que pode estar máis ou menos estimado pois, o valor, non? Eles, Ok, sim. que Obrigado, Mar, normalmente, por sí, esta questão. normalmente están na obra. Vamos a ver cal sería a audiencia, o que di. Sim, acaba por ser muito interessante esta pergunta e acaba por ser aqui uma ferramenta também e muito interativa para ajudar aqui as pessoas Sí. a tentar interagir um bocadinho nesta apresentação. Por favor, tenha agora aberto e acredito no vosso visor, se não tem, deve estar nas ferramentas Mm. da sessão, uma pergunta: qual o custo médio estimado de trocar uma cadeira industrial degradada por uma nova? Valor em metros lineares, mão de obra, mais retirar a caldeira velha e colocar uma nova. Pronto, tem aqui as várias escolhas múltiplas e, pronto, e vamos avançando. Espero Vamos que alá, vamos alá. Vamos a possam cerrar. votar e que, pronto, e que... Vamos alá, vamos a cerrar. É totalmente anónimo, por se alguén dubida. Ok, exato. E vamos a partillar os resultados, bueno, que hai Ok, un 50% da nosa audiencia que di entre, ok,
polo que podemos dicir que é máis de 50, non? Entre 50 e 75 é Sim, máis, sim, é máis sim. de 75. Sí, podemos dicir que aproximadamente isto sería. Sim, Moito obrigada. sim, desde já muito obrigado pelas rápidas respostas. Temos já duas respostas. Pronto, acima de tudo, o que me não sei se me estou a fazer ouvir, estou a ouvir? Sí, agora. Ok. Estas respostas que estou a falar entre 50 e 75 ou mais de 75 euros, sim, tudo depende da situação e são respostas perfeitamente válidas. Pronto, a nossa solução consegue ser bastante competitiva relativamente a estes preços, por isso pá, vamos continuar a ver, vamos continuar a ver as respostas, mas efetivamente temos aqui uma solução muito competitiva a nível de preço também e, por favor, no final, se tiverem alguma situação neste momento ou queiram perceber o preço, podem me enviar perfeitamente e-mail que eu faço chegar uma tabela de preços da nossa solução. Vamos então iniciar. Obrigado, Mar, por por este momento aqui de interação, muito interessante. E agora vamos então dar início aqui à formação. Reparação de caldeiras, vamos perceber a facilidade como é feita a reparação. Isto foi um caso que aconteceu na fábrica da Eurospuma e que nos permite aqui mostrar como é que foi feito todo e formar acima de tudo, e é algo transversal a várias soluções, diria a todas, e em específico esta, que é uma limpeza de toda a superfície. Normalmente, quando fazemos a cotação desta membrana, colocamos o nosso líquido de limpeza, FISO 7PR, e acima de tudo limpar com uma vassoura o lixo de maior porte, de seguida aplicar este líquido de limpeza para tentar limpar ao máximo qualquer Sí. gordura que tenha associada. Mar, mais alguma coisa? Sí, nestes casos, inclusive aínda que sexa unha caleira nova, nestes casos estamos falando de reparacións, co cal cando é unha reparación, por suposto, aínda hai que poñer máis énfasis non na limpeza e sobre todo en retirar todo o anterior colocado. Pero aínda que sexa nova, sempre ten ao sustrato algún tipo de material asociado a él, co cal é moi importante, casi tan importante como o resto, non? Unha boa limpeza de inicio. Sim, sem dúvida. Sim, e acaba por ser fundamental nesta aplicação limparmos muito bem a caleira. Pode ter ferrugem, mas acima de tudo limpar e retirar a maior parte do lixo que está na caleira, que normalmente é normal ter muito lixo. Sí, Depois, após a limpeza da caleira, iniciar a colocação do nosso primário. Toda a quantidade de primário é cotada por dentro do técnico da EFIS, dependendo das quantidades que vão ser necessárias de membrana. Por norma, este primário tem um rendimento bastante elevado, dá para alguns rolos. E pronto, acima de tudo, é colocar uma camada ou duas de primário, ou pontificar com este aspecto, muito simples de aplicar. O primário tem a cor preta e acima de tudo, serve para uniformizar um bocadinho a superfície. Normalmente, quando temos caleiras muito degradadas, necessitamos de uniformizar ali a superfície e acima de tudo é isso. Para caleiras novas, existe normalmente a opção de colocar ou não primário, dependendo um bocadinho como é que a caleira, em que estado é que ela está. No entanto, de uma forma geral, e temos utilizado isto para muitas caleiras já com alguns anos, sí. dizemos sempre para colocar primário, que é uma forma de garantirmos que a superfície está toda uniformizada e que a solução vai Sí, ser aplicada como sí, um todo. efectivamente, é dicir, cando temos unha caleira completamente nova, non é obligatorio, pero sí aconsellable, digamos. Claro, E no resto das caleiras sí que sería cando que está danificada, dañada, sí que aí sería obrigatorio. claro, é isso mesmo. Vamos então. Pronto, mais uma vez mostramos aqui algo, mais um processo de aplicação do primário, também muito simples, uma trincha e começar a pincelar, não tem nada que saber, fazer isso pela caleira toda, esperar que seque, também não demora muito a secar e à volta de 20, 30 minutos, dependendo das condições atmosféricas, depois também acaba por ser um bocadinho de sensibilidade de quem está a aplicar e de ver se está seco ao toque, o primário, e depois iniciar a aplicação. Sí, sí, por suposto, sí, perdona, Sim, sim, força, desculpa, força. Ricardo. Non, digo que por suposto en toda a superficie, tanto base como laterais. Aquí, neste Sim, caso en concreto, o lateral era moi pequeno, é verdade. e non se aprecia moito, pero sería en toda a superficie na que vai ir a caleira, a Sim, sim. membrana. Neste caso, a lateral daquele,
Sí. do lado direito é muito pequena, sim, é verdade. Foi uma aplicação um bocadinho diferente e conforme nós dissemos, foi uma aplicação em que nós próprios, como a Calera tinha uma configuração um bocadinho diferente, adaptámos o manual da aplicação e dissemos ao cliente é assim, 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 e também tivemos lá presentes, acaba por ser um bocadinho a metodologia da FIS, estamos sempre presentes nas aplicações caso seja necessário ou muitas vezes por norma já. Acima de tudo, depois, após colocar o primário, vamos fazer a colagem da membrana. Antigamente, quando a solução começou a entrar no mercado, não tínhamos este género, esta otimização da aplicação. Basicamente, as pessoas colocavam o primário e depois, de alguma forma, começavam a colocar a membrana. Neste momento, temos uma maneira otimizada de aplicar, muito simplificada. Temos um X-ato especial para cortar apenas a película protetora da membrana. Conseguimos dividir a película protetora nestes pontos todos, que aqui conseguimos ver, em lateral e na base, acima de tudo, é dividido nas laterais e na base. Depois de cortar a película protetora da membrana, dobramos a membrana e depois começamos a aplicar pela base e vão ver que é muito fácil. Nós temos aí um vídeo no YouTube da aplicação do Tight Gutter e fazendo assim, marcando a membrana com uma caneta e depois cortando só com o X-ato especial, depois é muito mais fácil de aplicar a membrana e é um método de aplicação muito otimizado e temos desenvolvido ao longo dos anos com o feedback dos clientes, conforme eles têm dito, é complicado aplicar a membrana por completo, é uma solução, mas é muito complicado. E nós, entretanto, começamos a tentar desenvolver este método e hoje em dia temos bastante bom feedback da aplicação porque é bastante fácil. Sí, sí, neste caso sobre todo tamén un pouco para facilitar a aplicación e como protección. As caleras normalmente pois son moi largas, co cal os rolos son de ata 10 metros ou 20 metros, aínda que aconsellamos pois facer os cortes en 5 metros ou dependendo da situación pode ser inclusive 3 ou que sexa. Entón, isto axuda un pouco a ir parte por parte, paso a paso e que o resto da membrana non se estropee, digamos, non? Cando estamos a aplicar, non cole por outros sitios onde non debe, un pouco como protección. Exatamente. Pronto, e acima de tudo, depois fazemos os tais cortes com o X-ato especial que corta apenas a película que protege a parte adesiva, fica com o aspecto aqui da imagem da esquerda, dividida em três, base e laterais, a base no meio, e depois simplesmente dobramos as duas laterais para dentro e colamos a base. Depois retiramos a película das laterais e colamos as laterais. Do ponto de vista teórico pode ser um bocadinho confuso, mas realmente é um método muito fácil de aplicar. Está aqui na margem da direita já colada a sua base, agora ainda está aqui a película protetora da parte lateral, vai ser retirada e vai ser colada ali à outra parte. E pronto, acima de tudo é um método muito simplificado da aplicação. Pronto, aqui como podem ver, aqui na imagem animada da direita percebem, a membrana está já dividida em três, cortamos com o X-atozinho especial que apenas corta a película, pousamos a membrana, retiramos a película protetora e colamos a base e depois, como podem perceber, vai ser muito fácil depois colar as duas laterais. Acima de tudo, é só entender como é que fazemos a colagem da base. E aqui está, aqui na imagem da esquerda, a membrana aplicada em todo o comprimento e pronto, acima de tudo fica com este aspecto e tem um aspecto muito robusto e acaba por proteger um bocadinho a caleira, um bocadinho não, protege muito a caleira de todos os agentes atmosféricos e que levam à corrosão. Depois podem estar aqui a pensar, a membrana acabou aqui, como é que eu agora coloco outra membrana? Para dar seguimento, esta caleira tinha mais de 10 metros, os rolos têm 10 metros, por isso vamos então mostrar como é que se fazem as sobreposições. Mar, se me quiseres dar aqui uma ajuda nas sobreposições, por favor. Sí, pois neste caso empleamos outro tipo de fita que está tamén nos nosos produtos, que non só utilizamos para isto, senón ela de por si só, non? Ten moitísimas funcións. Neste caso utilizamos a Bond FT, que é un tipo de fita que é non curada, digamos, é totalmente flexible durante moitos meses. Despois vai curando unha vez posta no seu sitio, vai curando co tempo e despois convértese, digamos, en unha PDM completamente curada. Pero dentro do primeiro momento en que é colocada no sitio, xa ten todos os tipos de características, propiedades e resistencias, non? Neste caso, aplicaríamos entre unha membrana e outra 10 centímetros, asociamos unha a outra, digamos, unha vez que están coladas,
aplicamos o Ephesus Coat SP, que é un tipo de primario, vale, que temos. É un tipo de primario que, digamos que permite potenciar as propiedades aditivas que ten neste caso para a Bond FT. Entón, aplícase unha pequena camada, é moi fácil, despois tamén seca moi pronto. Sim, sim. Sí, moi pronto. Eh, moi pronto non é, É muito rápido, mas, moito rápido, moito rápido. mas pronto, pronto, percebe. Ok. Entón, unha vez que adherimos este tipo de membrana, por suposto tamén é autoadhesiva, co cal a facilidade é inmensa, sácase a película protectora e aplícase nesa sobreposición. Esa, por último, teríamos o selante, que é o Bonding KF máis P, que neste caso aplicaríase en todo o perímetro para que non, digamos, a espesura que ten asociada propiamente non a este tipo de membrana, pois, digamos que para facilitar a auga, a caleira é un sitio intrínseco de auga, non? Digamos, para facilitar o paso de auga, colócase ese tipo de selante todo ao redor. Un pouco isto sería, é moi fácil, é moi intuitivo tamén. É verdade. E vamos perceber aqui mais à frente como foi feito nesta obra em específico. Pronto, como a minha colega estava a dizer, colocar o primário, dar aqui uma camada. Este primário seca mesmo muito rápido. Ainda ontem tivemos numa obra onde o aplicamos e aquilo em 10 minutos já estava bastante seco. Esperar para secar é muito importante para deixar o primário libertar todo tipo de solventes. Libertados os solventes já podemos aplicar a membrana, senão depois começa a ficar com algumas bolhas dessa libertação dos solventes. Assim, esperamos que seque, secar, estando seco, que é rápido, fazemos a aplicação da Bond FT, cortamos um tramo da membrana à largura da caleira e, como podem ver aqui, a aplicação é bastante simples. E depois, no final, a minha colega estava a dizer, para não termos pontos de água estagnada nestas situações, porque já temos ali uma sobreposição e depois temos uma membrana por cima, colocamos ali um fio de adesivo, rampeamos com o dedo para a água seguir o seu caminho e não ficar estagnada, que é um dos grandes males das caleiras, é a água estagnada, e se queremos é criar maneiras dela continuar o seu caminho. E pronto, em cima de tudo, é o tipo de aplicação que fazemos nas sobreposições, muito simplificada. Esta membrana já vai cotada nas nossas propostas técnicas para as situações, por isso não há nada a temer, digamos, nestes casos. Aqui está a colocação do adesivo para rampear as extremidades da membrana, como podem ver aqui, encontra-se rampeado, fica ali uma rampa em que a água vai e continua o seu caminho. Caso não houvesse este adesivo, ficava ali uma zona com algum risco. Não damos a dizer que seja muito risco, mas algum risco de água estagnar ali naquele ponto. Sim. E para não corrermos riscos, colocamos este adesivo e não há qualquer problema. Pronto, acima de tudo, o que também devem estar a pensar é que se nós forramos uma caldeira toda com membrana EPDM, vamos a passar obviamente por cima dos tubos de queda ou das saídas de água, né? E como é que vamos fazer este tipo como é que vamos abrir essas zonas para a água descer pelos tubos de queda? Simplesmente na zona do tubo fazemos um corte na membrana EPDM, na membrana Ephesus Pipette Gutter, e depois para fazer a ligação dessa zona da membrana à zona do tubo, simplesmente utilizamos outra vez a Ephesus Bond FT. Como a minha colega estava a dizer, é uma membrana muito maleável, basta colocar um primário na zona onde vamos aplicá-la e depois moldá-la à zona do tubo de queda ou da saída da água, que ela molda-se perfeitamente, vamos ver já uma imagem a seguir, molda-se perfeitamente essa zona e não há qualquer problema. E no final, e como nós recomendamos nas sobreposições, colocar em toda a extremidade, em todo o diâmetro, um fiozinho de KPF mais P e depois rampear. Mar, mais alguma coisa aqui a comentar? Non, é un pouco o mesmo proceso das sobreposicións. Obviamente hai que ter cuidado, non, nas saídas de auga. É tan importante unha caleira que este coa súa ben inclinación, coas súas ben selada, como as saídas de auga. É dicir, as saídas de auga é o propósito das caleiras, non? Que non se acumule auga, que non haxa ningún tipo de filtración nestes socos é moi importante. E moitas veces utilizanse pois algún tipo ou selásense convencionais ou algún tipo de como se di, de parafusos ao redor, non? Co cal, con este tipo de membranas
non temos ningún problema porque adere completamente, está totalmente testado, son compatíveis unha coa outra e adere completamente unha membrana a outra e permite a fluidez de auga e a saída. Non? Sem dúvida, Mar. Vamos só ver então a imagenzinha aqui de como é feito esses tais tubos de saída e como é feita a adaptação quando temos de fazer esse furo na membrana para deixar a água sair. Como podem ver aqui, a membrana adapta-se perfeitamente, baixa e molda-se à zona de saída e, acima de tudo, é muito simples de aplicar esta parte. Mar, acho que tinhas aí alguma coisa para lançar. Sí, agora que vimos a nosa solución, non? Que realmente un pouco nova, moita xente a utiliza, pero aínda hai algúns que utilizan outro tipo de situacións convencionais. Vamos a lanzar outra pregunta que nos permita un pouco saber, non? O que o mercado ou os nosos conferenciantes normalmente utilizan. Sim. Ok, temos aqui, então aqui as perguntas lançadas pela Mar. Por favor, se puderem agradecer, então que respondessem para tentarmos tornar isto interativo. Então a pergunta é, se tiver a necessidade de reparar uma cadeira industrial, qual é a opção que terá mais tendência a adotar? E, pronto, e tem aqui as respostas. A segunda pergunta, quanto tempo demoraria para impermeabilizar 100 metros lineares com uma solução convencional, conforme a sua escolha na opção anterior? E pronto, acima de tudo são estas as perguntas. Agradecia também que votassem para termos aqui uma ideia. Deixamos uns segundinhos. Sí, por favor, que todo o mundo participe. Claro. Espera um bocadinho. ¿Sí? ¿Ya está? Sim, acho vamos, que sim. sí. Vamos alá. Bueno, pues vamos fechar. Aqui os resultados, não é? Vamos ver os resultados. Bueno, temos un pouco de diversidade neste caso. Aquí, a diversidade. Na primeira. Okay. Telasfáltica, sí. É realmente unha, non? Encontras moito ti en obra, é unha das solucións máis utilizadas. Realmente podemos dicir que esta solución é viável, é moito útil. O problema, pois, un pouco é o do fogo, non? É utilizar todo este tipo de maquinaria, según que sitios, é un pouco difícil moitas veces chegar ali. E despois outra opción, invitamos a persoa, se quere, que optou por esta opción, que nos digan pois, que usa normalmente, non? Certamente será a nosa. Certamente será a nosa. Pode ser. E despois, bueno, en canto tempo demoraría, pois sí, un pouco de 0 a 3 horas, por aí, dependendo de que, de fogo ou non, de 3 a 6, un pouco isto. Claro. Sim, a tela asfáltica realmente acaba por ser uma solução que tem sido utilizada para fazer esse tipo de reparar caleiros industriais. Como tu disseste, traz esse problema de ter que ser necessário fogo, às vezes as condições ou os sítios onde é necessário operar não são fáceis de levar, então essas ferramentas especiais. E como nós temos vindo a falar, e não descredibilizando a tela asfáltica, é uma solução que funciona, acaba por ficar um pouco enrijecida, e quem conhece a tela asfáltica sabe que eu estou a falar a verdade, com o tempo acaba por ficar um pouco enrijecida, e as calderas realmente são um material que trabalha muito, também na zona da junta ainda trabalha mais, e tendo uma solução enrijecida num material que trabalha tanto como são as caleiras, mais tarde ou mais cedo podemos vir a ter problemas de infiltração com as telas asfálticas. A outra opção, pronto, acaba por ficar um bocadinho em aberto, também gostava de saber qual era, para, como eu digo, espero que tenha sido, seja desde já a nossa. Pronto, acima de tudo, para fixar a membrana, em alguns casos temos que fixá-la de uma forma mais mecânica. Mar, querias-me aqui ajudar um bocadinho com esta opção 1? Sí, neste caso
cando moitas veces acaba é que dependendo, non, un pouco da forma da caleira, moitas veces é en U, moitas veces é en V ou outras formas distintas. Neste caso, cando acaba en horizontal, non habería ningún problema en poñer digamos, a membrana encima de calquera remate que teña e aplicar o adhesivo, digamos, durante todo o perímetro, non? Todo o extremo, Sim, neste é caso. verdade. Sim, sim, e neste caso acaba por ser uma das opções para fazer esse tal remate perimetral. De Hum. seguida, temos aqui a opção 2 que Sí. normalmente. Sim, Mar, força. No, 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 sí, sí, no te Ok, preocupes. posso. Normalmente, após a colagem, para garantir uma fixação boa da membrana pronto, na caleira, optamos por colocar um rufo e, pronto, e acima de tudo, com uma largura mínima de 50 milímetros e fazer o remate da fixação ao rufo, garantindo aqui uma selagem adequada Sí, na lateral. Também depende sempre, é como tu disseste, depende sempre um bocadinho como é a sí, caleira, da configuração, das condições que temos para trabalhar. Muitas das vezes até a caleira calha no meio de dois painéis e onde é possível, e já vamos ver esse caso a seguir, onde é possível apenas mm, aguentar ali a parte final do painel, colocar a membrana e depois apenas pela sí. pressão do fecho do painel fechar. Sí, sí, Depende tudo muito. sí, neste caso, cando moitas veces acaba pois un pouco na verticalidade, pois empléase, non, algún tipo de fixación mecánica para asegurar completamente que co tempo ou co algún tipo de situación meteorolóxica adversa non descole. Escola, Sí, exatamente. é un pouco parecida á seguinte opción, non, que temos tamén, que Sim, sería tamén exatamente. un pouco unha barra completa de unha terminación mecánica fixa e que tamén podería ser incluída coa nosa fita Tu Tubondés, bom DS, sim. que é unha fita que é de doble cara, co cal axuda a colar todo isto e despois tamén é moi elástica, co cal pódese parafusar, etcétera, e non habería ningún problema en cuanto a selaxe ou en canto a resistencia ao auga. Sim, sim, porque a Tubão DS tem uma característica muito interessante e se não tiverem a oportunidade de conhecê-la, por favor, estejam atentos aos próximos FIs Encontros de Valor, porque a Tubão DS permite perfurar, nós temos utilizado muito, nós quando fazemos uma perfuração e a Tubão DS está por trás, o que acontece é que a Tubão DS acaba por enroscar no parafuso e fazer o acompanhamento de parafuso e pronto, qualquer fixação mecânica acaba por não se tornar nenhum ponto de infiltração, porque a Tubão DS faz um preenchimento de todo o espaço do parafuso. E é uma Mm, solução muito interessante e pode perfeitamente funcionar para colocar barras de terminação para fixarmos a membrana quando ela calha nestas zonas verticais. mm. E pronto, acima de tudo, a minha colega falou Era un mais pouco, sobre. sí, este era un pouco a que dicías antes, non? Sim, exato, é isso. Tu falaste mais sobre as situações que acontecem nas vertical, quando ela cai na vertical. Eu foquei um bocadinho mais no que me acontece muitas vezes, que é ela, quando calha na horizontal, em que Mm, basta simplesmente desapertar um bocadinho o painel na parte final, levantá-lo, colocar a membrana e a seguir sí, fazer outra vez a colocação do painel e sí. logo aquela pressão garante que não há qualquer Esta foi un pouco, non, a opción que se elixiu neste tipo de neste traballo en concreto que se presenta hoxe. É un pouco iso, cando hai algún tipo de tellado ou algo que se poda levantar un pouco e poñer por debaixo, facer esa presión sería o ideal. sim, sem dúvida. Pronto, e acima de tudo, só para falar um bocadinho comercialmente da solução e das suas características, é muito simples, não é necessário levantar qualquer cobertura. Tivemos, por exemplo, naquela fábrica, agora falando um bocadinho sobre aquela situação, tínhamos o problema que o dono da obra não queria de forma alguma parar a produção em qualquer um dos pavilhões, mas queria restaurar as caleiras, por isso a empresa que veio até nós não queria levantar as caleiras de forma alguma e queria uma solução que não fosse levantar as caleiras, levantar a cobertura e queria uma solução que não fosse necessário levantar a cobertura. E, pronto, e a partir daí escolheu a nossa solução porque seria algo muito simples, que não é necessário fazer esse tipo de levantamento, não é necessário qualquer tipo de acessórios, como fogo, que também trazia alguns problemas, e a membrana autoadesiva, sem necessário qualquer fixação no que se diz respeito à parte horizontal. Acima de tudo, uma solução durável, com 50 anos, uma EPDM, revestida com uma malha, aguenta muito tempo submersa em água, Mm, resistente à água estagnada, exatamente. Já estamos preparados, sabemos que é caleira, já sabemos o que é que vai acontecer nas caleiras, por isso preparamos a solução para isso, está testada para isso, e a membrana no seu estado final já preparada, é só simplesmente aplicar na zona, porque todos os detalhes já foram antes alinhados para a aplicação ser o mais simples possível.
E pronto, aqui está o estado final de como ficou a caleira Sí. na Eurospuma, digamos, muito simples, muito fácil de aplicar, como percebemos ao longo da formação. E pronto, alguma situação que surja, por favor, estão aqui os meus contactos, façam-me chegar a informação para que eu vos possa ajudar. Mais alguma informação extra também estou disponível para dar. Mar, muito obrigado por ter estado aqui, por teres lançado aquelas perguntas que foram muito interessantes para trazer Moito obrigada, interatividade. Ricardo. Muito obrigado e boa tarde a todos e Sí, até boa amanhã. tarde e bon fin de semana. Ah, sim, já agora, bom fim de semana, bem lembrado. Obrigado, Mar, tchau, Chao, adeus. chao.